Galera, aí nos slides, tá? O slide que está aparecendo aí é sobre uma questão na geopolítica. Vou conversando com vocês, me interrompam quando quiser. Vocês lembram que a gente ficou nos conceitos mais amplos de geopolítica, falando da origem do estudo, dando exemplo da atualidade, fazendo contraponto com as coisas da história, fazendo relação entre problema que é de um lugar, de uma cidade, de um país, mas que às vezes o mesmo problema, que é só um problema político, ele se transforma em um problema geopolítico, porque ele tem repercussão fora do país, ou ele tem influência de forças externas. Eu lembro até que o próprio Samuel está aqui hoje, ele trouxe uma questão muito interessante, ajudou muito na aula, que ele fez uma pergunta sobre a Amazônia, né? A questão da Amazônia, da interferência internacional. Eu não lembro se eu tinha falado que a questão da Amazônia, mesmo sendo uma questão nossa, é uma questão geopolítica pela interferência, ou se ele falou que era, não lembro. Sei que a gente concordou, né? E aí ficamos discutindo se eu era a favor, o que é que eu achava. E a gente até concordou, que não precisa a gente concordar também, né? Lembrando disso. A gente concordou que a interferência internacional na Amazônia não é bem-vinda. Mas é uma coisa nossa. Eu e ele, talvez vocês não precisam concordar. O fato da aula é que isso vira uma questão geopolítica porque tem interesses internacionais, beleza? E aí hoje eu trouxe um exemplo que a gente pode chamar de crise cubana, a gente pode, como está aí, né? Ó, a gente pode chamar de exemplo cubano, geopolítica cubana, história, sei lá, qualquer coisa, mas aí eu vou trazer Cuba como exemplo, para a gente ver como a geopolítica vai interferindo nos territórios. Lembrem, nós somos geografia. Então a gente tem que ver a repercussão da geopolítica no território. Não adianta só de ficar pensando na história, viu? Então, meus amores, ó, a gente volta na história e pensa na década de 50. E aí o contexto qual era? Guerra Fria, né? Década de 50. É aquele mesmo contexto que nas aulas do ano passado a gente discutiu sobre a geografia quantitativa, teorética, pragmática ou nova geografia. É aquele contexto da Guerra Fria, onde o mundo estava polarizado e blá 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 e blá blá blá. É o mesmo contexto que um dia desse a gente fez umas. A gente conversou, a gente fez umas revisões sobre Guerra Fria também. Então, de novo, estamos nesse contexto histórico. Agora, o espaço é Cuba. Contexto histórico, década de 50. Espacial, Cuba e as relações internacionais que vão repercutindo sobre o espaço cubano. Primeiro, galera, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Não, não leio agora não, viu? Vamos conversando, depois vocês leem a parada aí, porque se... Fala, meu Deus, o que aconteceu, senhor? Pronto. Se vocês ficarem lendo aí, acaba que confunde as coisas. Antecipo. Mas vamos lá, década de 50, Cuba. Então, nós estamos falando antes da Revolução Cubana. Vocês sabem já o que é a Revolução, já discuti muito sobre isso, e você já deve ter escutado em alguns lugares o seguinte termo, Revolução Cubana. Que diabo é isso? O que quer dizer? Isso tem uma repercussão cultural tão grande que virou moda. Moda mesmo, tipo indumentária. Todo mundo, na época aí, tinha uma camisa do Che Guevara, que é um dos personagens que eu vou falar daqui a pouco. Sabe nem o que quer dizer aquilo? Sabe nem qual é a importância daquilo, ou a gravidade, sei lá, o que representa, mas virou um negócio meio descolado, sei lá, né? E a galera usa assim como se usa uma marca de uma camisa. Então vocês já, com certeza, em algum momento da vida de vocês, já se depararam com a expressão lá, Revolução Cubana. Se vocês lembrarem, vocês devem já ter associado essa Revolução Cubana na geopolítica internacional, naquele espectro de esquerda. Aí vocês lembram, né? Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, toda aquela régua ideológica que a gente, né, chama a política para colocar no canto certo. Vocês sabem que esta revolução
está do lado da esquerda, né, da esquerda cultural política. Outras revoluções estão do lado da direita. Uma revolução é uma mudança na estrutura social. É isso, né? Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Tanto que eu vi agora na TV a galera que estava naqueles atos do 7 de setembro, né, da nossa data da independência, importantíssima, né, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. A galera fez essa data, como era simbólica, aproveitou para fazer uma manifestação em favor do governo. E a manifestação em favor do governo era pedindo o fechamento do STF, do Superior Tribunal Federal de Justiça. E a palavra revolução foi dita várias vezes entre as pessoas que apoiavam aquela manifestação de direita, no caso de extrema direita, que existe uma direita que é democrática, né? Aquela era um ato revolucionário, segundo eles. Há controvérsias, viu? Mas era de direita. Então, eu estou só justificando, galera, porque geralmente a galera tem mania de achar que revolucionário sempre é de esquerda. E a gente contribui para esse erro, né? De vez em quando a gente contribui, porque a gente reforça com alguma frasezinha. Eu não estou sabendo quem está muito aí, então vou sempre dizer, me interrompa se for o caso. Samuel escreveu alguma coisa, deixa eu ver o que é. O Samuel é encabulado, ele não gosta de falar, essa carniça. Professor, não seria renovar os ministros do STF, ao invés de acabar com o Supremo? Isso é quebrar a institucionalidade da República, Samuel. Então, é antidemocrático. Não existe renovação imposta na força, na truculência de um ato revolucionário, como eles diziam. Não existe, viu? O argumento é falacioso quando diz assim, não, mas a gente não quer acabar com o STF. A gente quer só tirar todo mundo que está lá e botar outros. Não existe isso, né? Existe na institucionalidade todo um trâmite, toda uma liturgia que a República considera como justa, baseada em Montesquieu lá atrás, que eu já falei para vocês, dos 3 poderes, a tripartição do poder. O governo é só o executivo. Aí tem o legislativo e o judiciário. Quando destitui, quando desmancha, quando desmantela um poder em favor do outro, é antidemocrático, porque a democracia é o diálogo, não é chegar e empurrar e entrar, invadir, né? Entendeu, meu chapa? Esse é o problema. O golpe também é antidemocrático. O senhor pode falar as consequências que isso traria? Tem uma interrogação no final. Eu li direito, Samuel? O golpe também é antidemocrático. Aí teria um ponto aí, talvez, né? Ou é uma pergunta? O senhor pode falar as consequências que isso traria? Refaz aí, só para entender, meu brother, por favor. E aí eu vou falando, e vocês que acham que a gente fugiu do tema de Cuba, não fugiu, vai dar certo, viu? Dá certinho. Fica à vontade para fazer isso, eu gosto. É só para explicar as consequências. O golpe é sim antidemocrático. Sim, pronto, entendi. Tem um pontozinho ali. Foi mal, eu que tomei abestalhado para ler. As consequências seriam incríveis. Na ilusão das pessoas que apoiam, que apoiavam, que apoiam, né, que estavam naquela campanha lá, a ilusão deles é que eles iam tirar todos os ministros, ou os que eles queriam tirar, ia ou trocar, como algumas pessoas falavam, mas a maioria falava em fechar. Tipo assim, né? E aí, assim, o governo poder trabalhar sem a interferência daquelas pessoas. Eu estou tentando falar como eles falam, apesar de ser totalmente absurdo, mas para não manipular, né, a informação, não rir da besteira, mas a ilusão era muito assim. Porque eles acreditam, galera. Eu não concordo, vocês sabem, mas a gente tem que fazer o contraponto, né? Vamos pensar como eles pensam. Eles acreditam que o Bolsonaro ele não consegue governar direito, bem, porque o STF não deixa. Antigamente eles falavam o Congresso e o STF. As manifestações anteriores eram para fechar o Congresso e fechar o STF, vocês devem lembrar.
sabe? Por que eles não falam mais do Congresso? Porque o Augusto Lira, que é o líder agora do Congresso, ele já sentou nos pedidos de impeachment, já contornou ali porque ele defende o Bolsonaro. Então está meio que dominado. O Senado também meio que dominado. Então eles querem tirar o STF. Na ilusão deles, mata os ministros, prometeram matar a família dos ministros. Alexandre de Moraes, vou matar... Enfim, é terrível, né? Mas digamos que eles conseguissem e fosse uma coisa bem sucedida. Consequência, o Bolsonaro poderia, enfim, ser um presidente. Não faz um pingo de sentido, porque, por exemplo, eu vi uma entrevista, eu tenho um cisma de citar o nome da pessoa, porque é político e aí ela pensa que eu estou pedindo voto. Mas foi uma entrevista de um canal do YouTube que é bolsonarista. Não sei se é Tapa na Cara o nome do canal. É um cara lá metido descolado, muito bocadão, assim. É legal, engraçadinho e tal, sabe? E ele levou um cara, o Ciro, de esquerda. Eu achei interessante porque o cara foi legal, ele quis um diálogo. O cara é bolsonarista, mas ele não é esses doidos que não querem conversar com ninguém. Ele chamou o cara para falar e fez perguntas, sabe? E deu chance do cara falar. E eu achei legal também do cara de esquerda aí e aceitar a conversa. E foi um exemplo que a gente pode conversar mesmo com as pessoas que pensam diferente. E aí, entre as perguntas, foi uma pergunta parecida com essa. E aí, o que é absurdo? O Ciro fez a seguinte pergunta para responder isso. Consequências, né, disso, né? E por que o STF não deixa o presidente trabalhar? Então, eles acreditam, por exemplo, que as mortes da pandemia é porque o presidente não pôde trabalhar direito, o desemprego é porque ele não pôde trabalhar direito, a inflação é porque ele não pôde trabalhar direito, o preço dos combustíveis é porque ele não pôde trabalhar direito. E aí o Ciro faz uma pergunta para ele. Meu irmão, e até assim, ele tem um jeito todo meio doido, né? Ele disse, meu irmão, mas me diga uma coisa que o presidente quis fazer e o STF não deixou. Pronto. É uma pergunta que a gente faz. E aí o cara não... muita coisa, porque eu não lembro aqui. Aí, poxa, não tem uma coisa. Não tem. O que ele tentou fazer e que o STF não deixou foi proibir o uso de máscara, foi dizer que os governadores não podiam fazer lockdown. Então, não vai. Consequência disso, agora na prática, agora a resposta mais direta à pergunta do Samuel. Consequência disso, que é a lógica, sem ser os apaixonados pelo golpe, né, pelo Bolsonaro. Consequência disso, o Brasil se isolaria do mundo. Geopolítica. E aí entrou geopolítica. Daqui a pouco eu vou dizer assim, ó, tipo Cuba. Deixa eu ver o que o Samuel botou aqui. Aí eu justifico isso, viu? Na minha opinião, talvez ocorresse uma intervenção militar estrangeira no nosso país. Tem gente que acha também, viu, Samuel? Eu não acredito, mas, enfim, né? Talvez até mesmo feita pelos Estados Unidos, usando a desculpa de manter a democracia visando os lucros. Tu tem completa coerência no que tu está falando. Eu, particularmente, não acreditaria nisso, porque eu acho que não precisaria fazer isso. E aí, quando eu digo assim, a galera que está acompanhando, a fala do Samuel é muito coerente, porque é isso que os Estados Unidos fazem. Eles pegam um pretexto para dominar ali. Porém, geralmente eles fazem isso quando tem petróleo. O Brasil tem petróleo, tem um pré-sal, então pode ser que eles fizessem, né? Alguém pode dizer. Porém, o Brasil já entregou a Petrobras aí, está fatiando a Petrobras todinha. Mas, enfim, né? Faz sentido, Samuel, que você fala, mas eu não acredito, viu? Por quê? Aí eu vou à outra parte da explicação. Aí ele botou assim, ó, os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão para manter, né, a democracia. E quando saiu de qualquer jeito, né? Verdade, ó, tá aí os exemplos, né? Eles fazem isso. Existe esse temor, verdade. Por que eu não acredito? E aí vem o exemplo de Cuba. Eu não falei que o exemplo da pergunta do Samuel ia ser perfeita para a gente entender Cuba. Galera, Cuba foi isolada por embargos econômicos promovidos pelos Estados Unidos. Então, o Brasil ficaria isolado do mundo, por isso que eu falei isso, tipo Cuba. Só que Cuba não morreu durante 50 anos porque tinha a benevolência da União Soviética, geopolítica. Daqui a pouco eu volto a falar nisso, viu? E o Brasil não tem ninguém.
Porque enquanto o Trump estava lá, o Brasil ameaçava romper com as instituições, o presidente, né? Mas tá todo mundo acabar com tudo que está aí, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele se confiava dos Estados Unidos bancarem o Brasil, ajudar e tal. Agora não tem mais, porque o Trump saiu. Então, Samuel, eles secariam, matariam o Brasil na unha, sem precisar dar um tiro, sem precisar mostrar um revólver, uma baladeira. Basta embargos econômicos. E aí eu faço uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre. Meus amores, no neoliberalismo, no capitalismo informacional, lembra? Tudo é tão ligado na globalização, né? Tudo é tão ligado, informações de pessoas, fluxos de pessoas, mercadorias e tal, que basta dizer assim, ó, nós, da União Europeia, nos negamos a fazer negócio com o Brasil, não compraremos mais suas commodities. Pronto, lascou o Brasil. A China romper com o Brasil, como está ameaçando direto. Os Estados Unidos deixaram de comprar nosso milho, nossa soja. Pronto, matou o restinho de Brasil. Então, o Bolsonaro, eu não sei se ele não entende as coisas, eu acho que é isso. E os caras que dão corda para ele, ou não entendem, ou estão só querendo se livrar da cadeia. É isso. Não. As consequências disso, Samuca, é que o Brasil definharia. Isso pensando na geopolítica. Repercussão interna. Eles poderiam fazer com o Brasil, com as pessoas, com a oposição, os políticos da oposição, com os artistas da oposição, com os intelectuais da oposição, o que foi feito de 64 para frente, quando eles ou matavam, ou torturavam, faziam tudo. Eles poderiam fazer, podem mexer nas leis. Imaginem, meus amores. Parece brincadeira, exagero, quando a galera diz, cuidado, Antoine. Eu sou um doidinho que ninguém me conhece, beleza. Apesar de eu não poder mais botar meu nome nas redes sociais, que ameaçaram de morte do meu filho. Mas não sou ninguém me conhece. Mas imagine que está tramitando uma lei, uma proposta de emenda constitucional chamada Escola Sem Partido, que criminaliza o professor que fala de política. Então, por exemplo, numa aula de geopolítica, um aluno, como Samuel, faz uma pergunta sobre isso. E eu respondi. Eles colocam na lei que isso é um crime. É um crime mesmo, civil mesmo. E aí isso criminaliza o professor que vai preso. Então, a repercussão internacional, Brasil isolado do mundo, economicamente, convulsão social. Ele não governaria 2 meses, o Bolsonaro, com um golpe. Não. O exército não apoia. A polícia talvez apoie, assim, não a polícia, mas alguns amotinados da polícia, né? Talvez apoie. Ele perderia, por causa da geopolítica, em 2 meses, acho que o Brasil já tomava de volta. Mas, se ele demorar muito, lembrem, o STF garante as leis. O Congresso cria as leis. E aí ele criaria essa lei. E aí, por exemplo, eu poderia ser preso em qualquer momento. Deixa eu só atender aqui no instante, viu? Pode ser uma emergência, eu tenho uma medo, tem gente doente na família. Nossa, estou no meio de uma aula, mas de bem ligeiro. Oh, dá não, Dora. Dá não, só amanhã agora, viu? Estou na aula aqui. Tchau. Tchau. Foto de cartão? Isso que é doida? Eu vou mandar, que eu sou barriga branca. Mas, enfim. Beleza, Samuca? Deu para entender? Ixi, Mariana mandou dar uma foto do cartão que não está nem comigo. Então, galera, vamos voltar para Cuba. Eu citei Cuba na explicação aqui da galera. Eu citei Cuba assim, ó. Brasil teria um embargo econômico, que é uma barreira econômica comercial. Tipo, negada, ninguém compra mais carne do Brasil. Pronto. Quando o Bolsonaro estava acabando com o ICMBio, acabando com o IBAMA, desmantelando e os satélites, não sei o quê, aquele negócio tudinho de regulamentação e fiscalização ambiental, as redes de supermercados na Europa começaram a ameaçar não comprar mais as carnes brasileiras,
porque não tem rigor na produção, não tem rigor sanitário, ambiental, então a gente não vai comprar. E aí ele já dá uma recuada, sabe? Já fica ali aquele ministro que foi despedido depois, já fica mais calado, e eles têm que se comportar. É uma vantagem do capitalismo, uma vantagem do liberalismo econômico, que o mercado, ele meio que cobra responsabilidade do país. Nos anos 60, 70, não era assim, porque tá todo mundo com medo da União Soviética, aquele negócio, aí a galera se ajustava. Samuel, estou preocupado com o nosso Brasil. 2. Todos os olhos se voltando em nossas riquezas e a gente dormindo em berço esplêndido. Pior ainda, né, Samuel? Além de estar dormindo, nós dormindo e gente trabalhando contra, dentro do próprio governo e na oposição, inclusive. Na oposição. Infelizmente, a gente fica tudo olhando para o Bolsonaro, porque ele é o que está no poder, mas na própria oposição tem gente que está facilitando isso. Sabe? É assustador realmente. É por isso que eu sou tão mal-humorado, meus amores. É por isso, eu não consigo ser feliz desse jeito. Eu não consigo. Mas, Samuel, eu compartilho da sua preocupação. Meus anjos, voltando para Cuba. Antes de a gente entender o que foi esse embargo de Cuba, que é uma coisa semelhante ao que pode acontecer com o Brasil, se o Bolsonaro tiver coragem de um golpe, ele não vai ter, galera, mas ele ia ter naquele 7 de setembro, mas falhou. Ele vai deixar para a eleição. Se ele perder, aí ele rompe com todo mundo e vai ter um golpe. Se ele ganhar, beleza. Sabe? É tipo isso que é a ideia lá. Eles estão desmerecendo a eleição para isso. Então, Cuba, naquele negócio da régua ideológica, direita e esquerda, a Revolução Cubana se coloca do lado da esquerda. Ótimo, beleza, tranquilo, confere. Porém, tem um erro muito comum. O Israel, Antônio Israel, está dizendo, certíssimo, ele está dizendo assim, ó, igual o Trump tentou. Igual que o Trump estimulou a negada, e eles tentaram lá nos Estados Unidos, invadindo o Capitólio, né? Mataram pessoas, para não deixar o presidente eleito assumir. É igual. É tão igual que o mesmo articulador trabalha para os dois. É o Steve Bannon, já falei várias vezes. Não se iluda, não. É igual. As fake news, a cooptação da fé das pessoas, o ataque aos intelectuais, o estímulo à intolerância, sabe? A xenofobia, é tudo igual, porque é a mesma mente. É a mesma mente que trama. O filho do Bolsonaro, eles são todos ligados a esse Steve Bannon. É igual ao que o Trump fez. É igual. É igual. Lá não deu certo. A polícia ficou defendendo os políticos, né? A institucionalidade. O exército defendeu. Por que eles estão com mais esperança aqui no Brasil? Porque eles estão com esperança de que a polícia militar, as polícias militares, não defendam a democracia. Fique do lado deles. Os caminhoneiros, olha, eles fazem o que querem com os caminhoneiros. E, galera, o Brasil vai explodir, vai pegar fogo. Não, isso é fato. Isso é fato. Por isso que seria importante o impeachment. Mas teve uma manifestação ontem do impeachment e o PT boicotou. Foi um fracasso. Bem pouquinha gente. Umas pessoas de esquerda foram, mas quem chamou foi o pessoal da direita, contra o Bolsonaro, e o PT boicotou. Porque são puros? Não, porque eles querem o Bolsonaro até o final. Fato. Então o Brasil vai pegar fogo. Se o Bolsonaro fizer assim, ó, estralar o dedo, os caminhoneiros param o Brasil. Já foi comprovado. Ele fez agora, os caras pararam, depois desfaz, os caras desfizeram. Então, quando ele notar que vai ser preso, ou os filhos dele vão ser presos, ele vai fazer isso. E aí vai ser tudo isso que o Samuel está falando. Se ele notar que vai perder a eleição, aí ele vai fazer isso. E o que o Samuel falou vai acontecer de novo. Então, vamos lá. Cuba fica do lado da esquerda, na régua. Porém, os manuais aí de vestibular e não sei o quê, gostam de associar Cuba ao comunismo. Vocês lembram o que é o comunismo? Ao socialismo. Vocês lembram o que é o socialismo? Tá certo? Tá e não tá. Tá errado? Tá e não tá. Por quê?
Porque vamos lá. Primeiro, a Revolução Cubana aconteceu em 1959. 1959. A Revolução Cubana é uma revolução de esquerda. Porque é popular. Como assim popular? Porque defende a classe trabalhadora, as classes subalternas. Então, a revolução muda a estrutura social e é de caráter popular. Porém, não tinha interesse de se transformar em comunismo. Meus amores, talvez até ser assustador para alguns de vocês, porque decora aí as frases, né, nas aulas e as falas aí dos políticos e tal. Mas, se vocês olharem o discurso, eu devia ter separado um áudio, mas não lembrei agora. O discurso, ou o texto mesmo, o discurso de posse do Fidel Castro. Fidel Castro é o presidente, né? O que com a revolução ele é o presidente. Ele diz abertamente, não é para interpretar, ele diz com todas as palavras: não somos comunistas nem somos liberais. Mesmo assim, nós vamos dialogar com os comunistas e vamos dialogar com os liberais. Ou seja, ele não tinha nenhuma intenção de ser comunista. No máximo, eles podiam ser considerados como comunistas. Desculpe, refaz. No máximo, eles podiam ser considerados como socialistas. Porque você sabe, tem socialismo, que é pela revolução imediata, que já toma os meios de produção e tal, e vai para o comunismo. E tem socialista que é pelo enfrentamento das desigualdades. Então, vamos lá. Vou voltar para os slides e vou seguindo com vocês. Antes, eu só dizer uma coisa. A Revolução foi em 59, então a gente vai pensar o que foi um pouquinho antes. Os Estados Unidos, sempre os Estados Unidos, aí o que o Samuel falou de novo, eles e as empresas estadunidenses dominavam a economia cubana o século inteiro, desde o começo do século XX até esses tempos aí de anos 50. Então, as principais empresas eram estadunidenses. A produção fluía para o capitalismo estadunidense. E as desigualdades na ilha cubana, você sabe que Cuba é uma ilha, né? Vocês sabem que Cuba é uma ilha. Olha aqui, ó. No mapa, aqui é a América, né? Ó, América. Lá em cima, América do Norte. Aqui embaixo, América do Sul. Cuba está aqui na América Central, no Caribe. Ó, vou aproximar e eu vou marcar aqui, ó. Está aqui, ó, essa ilhazinha bem pertinho, a 100 e poucos quilômetros da Flórida, que é essa perninha aqui do mapa dos Estados Unidos. Na mesma entrevista que eu falei, que vi aqui do Bolsonaro fazendo entrevista com o Ciro ele disse que quem está em Cuba vê as luzes na Flórida. Eu não sabia dessa, porque é 100 e poucos quilômetros. Eu pensei, bicho, mesmo, dá para ver. Incrível, né? Bem pertinho dos Estados Unidos. Então, galera, Cuba é uma ilha e é praticamente um apêndice dos Estados Unidos. O problema é que o desenvolvimento promovido por esse capitalismo, por essas empresas, estava todo migrando as riquezas para as empresas estadunidenses. E o povo cubano desigual, pobre, falido, beleza? O amigo marroquino do Christian também disse que dá para ver a Espanha. Sério? Caramba! Porque lá é muito mais que 100 quilômetros, né? Porque veio do Mediterrâneo para o outro lado. Mas, puxa vida, eu não sabia, sinceramente. Impressionante, impressionante. Pede foto, Cris, pra gente. Pede uma fotozinha pra gente ver. Interessante, né? E aí eles olham lá e ficam naquele negócio da migração, né? Interessante, interessante demais. Ou legal, se a gente tivesse dinheiro sobrando para conhecer cada bodeguinha dessa, né? Cada experiência dessa, bora lá. Mas ser rico não é muito ruim, não, né? Galera, eu vou pegar aqui meu jatinho e vou levar vocês. Aí na próxima semana eu levo a outra turma. Mas enfim. Cuba estava sob o governo do general Fulgêncio Batista. O nome não é importante, mas não custa nada, né? Fulgêncio Batista, deve ter o nome dele no slide, eu vou já abrir, aí vocês anotam. Fulgêncio Batista era o presidente,
um general presidente. Ele tinha esse conchavo com os Estados Unidos. E o povo descontente, porque o povo vê as empresas estrangeiras virem para o seu país, explorar a força de trabalho deles, explorar a riqueza, e a riqueza transferida para outro país é revoltante. Revoltante. Eu não estou querendo estimular um nacionalismo louco, não. Mas eu sou nacionalista, galera. Não precisa ser. Você pode ser um liberal que odeia Brasil, não estou nem vendo. Mas eu estou dizendo que não existe soberania do indivíduo, não existe soberania do lugar, do país, se a interferência internacional é tão importante assim. As perguntas do Samuel, eu acho massa, que sempre direcionam para essa questão. E é um fato. O que aconteceu então em Cuba? Eu vou abrir lá e nós vamos lá. Né, ó, os slides. Década de 50, os cubanos viam seu país estagnado, como eu falei, né, sob o comando do general Fulgêncio Batista, está aí o nome do caba, Fulgêncio Batista, que tinha esse conchavo com os Estados Unidos, do jeito que eu falei, só com outras palavras aí. Foi então importante isso, porque essa tragédia, né, essa situação social desfavorável para o povo cubano, foi importante para que os revolucionários conseguissem apoio popular. Por isso que se diz que é uma revolução popular. Tem que ter o povo. Vocês veem até no discurso aí dos apoiadores do governo Bolsonaro, que eles sempre falam em povo é que o povo quer, o povo não aceita os ministros, o povo não quer mais, o povo não sei o quê, para dar um caráter de revolução popular, um caráter de movimento popular. Isso é importante. Sem apoio popular, não vinga uma revolução. Não vinga, não vinga. Por isso que eu vivo brigando com meus amigos revolucionários de esquerda, revolucionários, que para mim é só pose. Porque não tem apoio popular e não vai ter. Então não existe. Beleza? Meus amores, em 1959, Fidel Castro, com apoio popular, olha o que eu estou falando, né? Toma o poder. O maior parceiro do Fidel nessa empreitada é o tal Che Guevara, né? O grande símbolo aí da revolução e grande símbolo da integração latino-americana. E nisso eu também, eu gosto sempre da minha opinião, né? Preciso de ninguém concordar. Eu me alinho muito com esse propósito defendido pelo Fidel também e pelo Che Guevara, que é a integração latino-americana para a gente se defender do imperialismo norte-americano. Show! Sou a favor. E aí a galera já cria uma outra fake news aí, que é o negócio de URSAL, né? Que é como se fosse a União Soviética da Latinoamérica. Então fica URSAL. E aí diz que a gente está criando a URSAL para acabar com os países. A loucura aí dos bolsominions. Não existe isso não, viu, galera? Infelizmente. Mas, enfim, né? Implanta um governo nacionalista, tudo bem, popular, que depois, eu fiz questão de escrever isso, que só depois recebe o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Mas aqui é a União Soviética. Galera, o que eu disse aqui, ó, nesse segundo tópicozinho aqui, ó, a confusão de a galera não entender os tempos das coisas e já dizerem que a Revolução Cubana foi socialista e comunista apoiada pela União Soviética. Não foi. Só lá em 1962 que existe essa aproximação. Por quê? Justamente pelo exemplo que eu dei do Brasil agora na pergunta do Samuel. Por isso que eu disse também que tinha tudo a ver com a aula, aquela pergunta sobre o que seria do Brasil se acontecesse um golpe agora, do Bolsonaro. E eu falei de embargo. Então é o seguinte, eles fazem a revolução, tiram o Fulgêncio Batista e o governo dele do poder, instalam um governo nacionalista popular, o Fidel é o comandante, e aí eles nacionalizam as empresas que estavam lá, que eram dos Estados Unidos, e isso rompe completamente com os Estados Unidos, e os Estados Unidos declaram
guerra, né? Guerra comercial a Cuba. E aí eles instalam um tal embargo, embargo comercial, embargo econômico. O que é que isso quer dizer? Ninguém compra mais nada de Cuba. Cuba vende banana, não vende mais, não vai ter quem compre. Cuba compra petróleo, não compra, porque não tem quem vende. Porque quem fosse negociar com Cuba, dos Estados Unidos, chantageia, não deixa. É uma crueldade. E aí o povo sofre também, aí não tem crescimento econômico, aí estagnação. Até hoje esse embargo é assim, é mais flexível, mas até hoje ele existe. Então, o que acontece? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, lembra, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Vendo aquilo que eu mostrei para vocês, ó, de novo aí, ó, Cuba bem pertinho dos Estados Unidos, pensa assim, opa, conveniente para mim, que tal se a gente instalasse uns mísseis mirando lá para a Flórida? Naquele tempo, galera, não tinha míssil de alcance continental. Não tinha. Então eles instalaram, aí tem aí o que no slide eu chamo de crise dos mísseis. Né? Aqui tem Cuba e Turquia, porque até, na verdade, Cuba é uma repercussão do que houve na Turquia. Ixi, agora eu me confundi. Eu não lembro agora, sinceramente, quem botou primeiro os mísseis. Sim, galera. Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia, que é bem pertinho de Moscou, que é a capital da Rússia, que é da União Soviética, mísseis lá, como quem diz, fresque, que eu jogo uma bomba aqui em cima de você. Aí Cuba botou ou desculpe, a União Soviética botou em Cuba, mirando, como quem diz, fresque. Fresque que eu aperto o botão aqui já era. Agora, sinceramente, desculpe, se quiser pesquisar aí, quem botou primeiro? Tão feio. Quem colocou o míssil primeiro? Mas o fato é que esse é a tal crise dos mísseis. É muito, muito, muito corriqueiro que isso cai em prova, viu? Beleza? Como a gente tem tempo hoje, essa aula termina que horas mesmo, hein? Acho que vocês não estão nem aí, seus baitolos. Fala aí, até que hora essa aula é? 4h40. Até 4h40. Ah, show. Obrigado, obrigado. Ah, até a última aula, né? Até o final, né? No instante, galera. Deixa eu só ver aqui o negócio, viu? No instante. Alguém pesquisou aí, não? Não, né? Quem botou primeiro? Eu vou pesquisar aqui, já, já. Deixa eu só responder aqui a Edna, tá perreando. No instante, viu, galera? A coordenadora manda, que eu sou babão, eu tenho que responder. Pronto, negada, pronto. Voltei. Eu estou pesquisando agora aqui a crise dos mísseis. Quem botou primeiro os mísseis? No instante, no instante, no instante, no instante. Já estou abrindo. Vou compartilhar. Tô compartilhando? Tô, né? Vocês estão vendo já. Beleza. A crise dos mísseis ocorrida em outubro de 1962. Eu não falei que era outubro, né? Eu também não lembrava, não importa, não vai cair na prova nunca isso aqui. Mas eu falei que era 1962. Foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. Pronto. Então, explicou. Primeiro foi a União Soviética. Vixe, Maria, travou. Ixi, negado, e agora? Ah, tá aí, né? Voltou, pronto. Foi a Rússia, tá aí, tá certo, Christian. Foi a Rússia mesmo. Então a Rússia que foi enxerida, né? Então estava certo como eu estava falando. A Rússia olhou lá e disse: Ah, de Tonha, aí na esquina da Flórida, vamos frescar aqui. Guerra Fria. É mais propaganda do que intenção, mas tem lá mísseis.
como quem diz, fresque, que você vai ver. E aí os Estados Unidos vai e bota na Turquia os mísseis lá. Parece brincadeira de filme mal feito, né? Mas é isso, a história às vezes é ridícula mesmo. Negado, eles desinstalam isso aí, e aí tem uma espécie de pacto, né, de convivência um pouco mais respeitosa e sem essa eguagem aí. Porque no final, negado, todos sabiam que se um primeiro apertasse o botão, o mundo não resistiria. Então tem isso também. Com o declínio da União Soviética, Cuba perde sua maior sustentação. Essa parte aqui eu vou estar resumido no slide, que eu gosto de deixar a letra grande, né? Então eu vou complicar um pouquinho aqui. Meus amores, eu disse na estante que o Brasil, se tivesse um golpe, não teria os Estados Unidos mais para ajudar, para financiar, para ajudar. Aí eu falei, Cuba, por exemplo, né, se lascou quando perdeu o apoio da União Soviética. E aqui eu botei com o declínio da União Soviética, ou seja, 60 e poucos, começo dos anos 60, até os anos 80, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90 já, né? Cuba era beneficiada por essa tentativa da União Soviética de mostrar que a ideologia comunista, socialista, era sucesso, era bem-vinda para todo mundo. Vamos aderir, porque nós somos os mais filé e tal, tipo isso. Então, eles compravam açúcar cubano, por exemplo. Cuba produz açúcar e eles compravam, inclusive com preços maiores do que o mercado, para ajudar. E aí Cuba é financiado com o dinheiro da União Soviética por causa da Guerra Fria. Olha aí. Quando, no final da década de 80, a União Soviética se desmantela, Cuba também sofre um impacto, porque não tem mais essa ajuda. E aí, galera, entra o papel mais importante do que nunca, o papel da indústria do turismo. Até hoje, a principal indústria cubana é o turismo. É o turismo mesmo, viu? Dos anos 80 para frente, quando o declínio da União Soviética ficava evidente, aumentavam os apelos do mundo democrático. Não estou nem falando do pessoal da esquerda ou do pessoal da direita, não. Do geral. Contra o tal embargo. O embargo comercial, econômico, cruel a Cuba dos Estados Unidos. Então, esse apelo aumenta. Quando os Estados Unidos estão sendo comandados por um presidente que ele é mais, eu não vou dizer antidemocrático, não, mas ele é mais para a direita do espectro, tipo um George Bush pai, tipo um George Bush filho, um Trump na vida. Aí esse embargo ele é fortalecido porque vira argumento político também, para ganhar voto. Quando os Estados Unidos estão com um presidente mais progressista, meio que não seja de esquerda, porque geralmente não tem, né? Mas um Barack Obama, uma Hillary Clinton, não ganhou a Hillary Clinton, um Bill Clinton, é diferente, né? O pessoal mais do Partido Democrata e o outro é o Partido Republicano. Aí eles tentam se aproximar e as relações com Cuba tem sempre uma tentativa de serem reativadas. E aí com Barack Obama, no tempo do Barack Obama, eles fizeram reuniões, e aí tem imagem dele falando com Raul Castro, que é o irmão do Fidel Castro, que na época era o presidente. E aí eles tentando diminuir os embargos, uma abertura econômica de Cuba. Cuba começa a se modernizar um pouquinho e tal. Mas aí é cíclico, né? Depois vem Trump e desmantela tudo. E aí hoje tem uma questão que perdura ainda. Hoje não. Em todo esse processo, e hoje ainda, uma questão que perdura, a gente vai caminhando para ser o último assunto da aula. Viu? O último assunto da aula. Galera, lá embaixo eu botei embargo, ditadura, democracia. Tudo junto para a gente argumentar esse finalzinho e a gente fechar essa aula de hoje.
Aí o amigo do Cris tinha uma foto e perdeu, né? Mas ele arranjou outra lá, pede ele para arranjar outra. Foto de noite, assim, pra gente ver as luzes lá. Mas enfim, né? Se não for de dia, eu quero só ver. Eu quero só ver para ver se é verdade mesmo. Que é, logicamente, né? Galera, seguinte, vamos lá, vamos julgar Cuba. Vamos criticar Cuba. Vamos criticar. Dá para ver pelo Google Maps. Ó, que massa, ó. Que massa. Depois a gente olha lá. Vamos criticar Cuba. Eu botei embargo, ditadura, democracia. Galera, o mundo é complicado demais. Geografia é complicado, geopolítica é complicado, política é complicado. Então, vocês devem ver um monte de simplificações. Baixa tu com a luz atrás de mim, que eu não estou conseguindo me enxergar aqui, mas é importante me ouvir, né? Alguns de vocês aí, o que é que vocês acham? Bora criticar Cuba. É uma ditadura ou é uma democracia? O que é que vocês acham? É legal ou é paia? Ou é marromeno? Ou o quê? Que a gente quer de informação? O que de informação que vocês têm sobre Cuba? Bora lá. Eu tenho algumas também, eu vou ajudando, né? E aí? O que é que vocês acham sobre Cuba? Não é possível, né, que vocês não ouviram falar nada. Eu ouvi falar uma vez dizendo que Cuba era socialista, que era o que o PT queria fazer aqui no Brasil. É verdade que é socialista? É verdade, socialista. Eles socializam as riquezas, os meios de produção, a pobreza, socializam tudo. Porém, não pode se dizer que é comunista. Não é. Não existe o comunismo. Não existe. É uma tentativa para o futuro. É socialista? É, porque é um contraponto ao capitalismo em que o Estado cubano domina as relações, motiva a economia, motiva as relações culturais, tudo isso entre aspas, viu? Em benefício do povo. Entre aspas, porque não é tão bonitinho assim, não. Agora, a parte que a galera diz é o que o PT queria fazer é que é verdade, Débora, que as pessoas dizem, mas não é justo. Não é verdade. Não é justo com Cuba. Diga, meu amor. Diga, meu amor. Eu não entendi uma parte que o senhor disse. O senhor disse que Cuba era socialista e comunista? Eram as duas coisas? Não, eu falei assim. Bicho estranho, né? Eu falei assim, Cuba, na Revolução, podia ter ideais de esquerda socialista, mas não tinha ideais de comunista na Revolução em 59. Só depois, com o apoio da União Soviética, por causa do embargo que os Estados Unidos fazem contra eles, e aí o cara tá vendo a população morrer de fome, sem emprego, sem nada, sem produção, e aí vê o apoio dos comunistas, né, dos soviéticos, aí eles aceitam e eles fazem parte. Aí sim, aí vira como defendendo o comunismo diretamente. É por isso que eu digo, eles não nascem comunistas. Eles aderem. Eles vão aderindo ao comunismo. Mas existem as controvérsias. Algumas pessoas dizem que não pode nem ser chamado de comunismo, porque o comunismo não existe. Alguns dizem que pode sim, porque é um ideal, e se eles são socialistas, então é porque eles acreditam. Não é tão simples. Então, por isso que eu digo, não é, pode ser, pode não ser, entendeu? É complicado mesmo. Entendi agora. É complicado mesmo. Complicado. Agora, o negócio do PT. Primeiro, galera, o PT não é comunista, nunca foi. Eu critico muito o PT, mas eu também não vou deixar negado. A gente tem que pensar com sinceridade. O PT nunca tentou estatizar os meios de produção, nunca tentou ser comunista. PT, com toda a roubalheira que eles fizeram, mas eles nunca foram antidemocráticos. Tanto que a Dilma foi afastada e eles não barraram a justiça, eles não fizeram campanha contra o STF ao ponto de ameaçar ministro. Eles nunca barraram a Lava Jato, eles nunca barraram a Polícia Federal. Então, o PT é democrático. Fato, né? Mas agora, esculhambando o PT e também desmentindo a comparação, que o PT é igual a Cuba, não tem nada a ver. Porque o PT é liberal. O PT, no discurso, da boca para fora, é de esquerda.
na roupinha que eles vestem, na posezinha das manifestações, na dancinha, na hipocrisia, é de esquerda. Mas na hora que está no poder, a política econômica é de direita, é neoliberal, completamente. Não é mais ou menos, é completamente. Então não tem nem justiça com Cuba de ser comparado com o PT, e nem tem justiça com o PT de ser comparado com Cuba. A parte ruim de Cuba, o PT não merece essa culpa. A parte ruim do PT, a Cuba não merece essa culpa. Essa culpa. Cuba é foda. O Samuel botou assim, Cuba é bem atrasada. Cuba é muito atrasada tecnologicamente. Economicamente, verdade. Mas Cuba tem vanguarda em algumas questões, tipo na medicina. Eles são avançados na medicina. E em algumas questões de distribuição, né? Também. Mas principalmente a medicina, assim, o estudo e tal. A educação, existem controvérsias. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre Cuba para a gente criticar. Primeiro, é verdade que é um fracasso Cuba? Eu acho que é. Mas existem controvérsias e eu aceito, não tenho certeza. Olha como eu sou sincero, infelizmente. Eu não tenho certeza. Eu podia fingir aqui que eu aceito todas as respostas. É uma infantilidade, né? Não existe isso. Cuba tem seu próprio método de governo, não existe lá os três poderes igual aqui. Cuba é uma ditadura, galera. É uma ditadura. Eu sou de esquerda. Eu defendo um socialismo democrático. Cuba tem muitas virtudes que eu gostaria que o Brasil tivesse. Eu posso até enumerar algumas, se vocês quiserem. Mas Cuba tem muitos defeitos que eu não quero que o Brasil tenha. E aí, no final, eu vou ter uma fala aqui que eu vou arrematar aqui a parada. Você não precisa concordar, viu? Galera, Cuba é uma ditadura, sim. Porque eles instalaram a ditadura no sentido de reprimir os adversários políticos. Eu não posso aceitar isso. Não posso. Agora, tem idiotas do PT, por isso que existe a confusão, a Débora falou muito bem. Existem idiotas do PSOL, existem idiotas do PDT, existem idiotas da esquerda que não aceitam críticas a todo mundo que se diz de esquerda. Então, como Cuba, o governo é de esquerda, se eu criticar Cuba é porque eu sou contra ele, eu sou de direita, eles já fazem isso. Mas é uma infantilidade, uma irresponsabilidade ou uma desonestidade quem diz isso. É uma ditadura, sim. Eles perseguem dissidentes políticos. Não existe um partido de oposição. Não existe a tripartição do poder. Pronto, aqui, é bom falar do Israel também. Vocês estão entendendo? Então, existe uma ditadura, sim. Tem uma aula que eu faço com vocês sobre liberdade de expressão, que eu uso como exemplo, eu vou fazer ainda com vocês, vou procurar uma oportunidade. Eu uso como exemplo uma jornalista cubana chamada Ioane Sanches, que ela sofre perseguição do governo. E aí ela, para sair de Cuba, foi uma cerimônia diplomática para poder viajar. E veio para o Brasil, por exemplo. E foi hostilizada por idiotas de esquerda. Por quê? Porque ela critica Cuba. E aí eu falei nesse instante assim, faltando 4 minutos para terminar. Eu falei nesse instante, Cuba tem algumas coisas que eu queria que o Brasil tivesse. Olha como as coisas são complicadas. Por isso que eu digo, nós temos que ter humildade e assumir que as coisas são complicadas e que você não tem a obrigação de fingir que tem tudo fácil, porque né, tem idiota que faz isso, tem professor que faz isso. Ele acha que ele tem que parecer com o aluno o cara que sabe tudo. E o cara que sabe tudo não existe. Simplesmente assim. Meus amores, Cuba tem... Eu não tenho certeza do número, eu vou botar um número assim aproximado. Perto da metade dos jovens, né, de 20 e poucos anos nessa faixa etária, né? Perto da metade dos jovens, perto de 50%, 40 e tantos por cento, sei lá, eles têm nível superior. Eles têm acesso ao nível superior. A Colômbia é um país muito mais pobre que o Brasil. Cuba é muito mais pobre que o Ceará. Cuba é mais pobre que o Ceará. Colômbia é mais pobre que o Brasil, muito. Cuba tem 40 e tantos alunos
em 100, né? Percentual, eu falei metade do Cuba, então faz um percentual aqui. 40 e tantos por cento dos jovens colombianos estão na universidade. O Brasil é perto de 12%, uma coisa assim. Sabe? Que ridículo. Que ridículo. O Brasil, desse tamanho, com essa riqueza que tem, nós não conseguimos ter os indicadores sociais da educação da Colômbia e de Cuba. Pelo amor de Deus. Da Argentina é uma vergonha, é uma goleada. Do Chile é uma goleada. O Brasil é uma vergonha nesse sentido. Então, eu queria que o Brasil tivesse alguns indicadores na educação cubana. Porém, eu não queria a educação cubana. Deu para entender? Que a educação cubana não é crítica. Lembre, é uma ditadura. Se o professor fizer lá o que eu faço aqui, como é que vai ser? Né? Então, não queria também. Por outro lado, não existe gente passando fome em Cuba. Eu queria isso no Brasil. Não existe gente passando fome em Cuba. Não existe menino de rua em Cuba. Não existe criança morando na rua ao relento. Não existe. Ah, mas existe muitos ricos? Tem rico? Não. Tem rico. Infelizmente tem rico. Infelizmente por causa da desigualdade. Existem oportunidades? Não. É um país estagnado. Não tem. Mas não tem fome. E o Brasil tem fome. 16 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Não sei, cento e tantos milhões, parece piada. Tem alimentação insuficiente. Pô, é muito triste, galera. Muito Brasil, com a nossa riqueza, nós temos isso. Professor, e na Venezuela, que é um exemplo mais perto da gente, o senhor pode comentar? Vamos deixar a Venezuela para outro dia, que vai terminar a aula já, brother. Mas a Venezuela, eu tenho uma opinião muito parecida com a da maioria, que Professor, é deplorável também a Venezuela. Só que eu não consigo elogiar as coisas que eu elogio de Cuba na Venezuela. Não dá, viu? Diga, meu anjo, pode falar. por que não existe esse problema de não ter fome lá? Crianças na rua, tipo isso. Porque, como é socialista, existe distribuição de renda. Existe mais do que aqui distribuição de renda. Então, por exemplo, as empresas que eram dos Estados Unidos, que eu falei no começo, elas foram estatizadas. Então, a produção não fica na mão de um super rico, a grana que ganha ali não fica na mão de um super rico, fica na mão do governo. E o governo distribui essa grana para moradia, educação, a medicina. Eles exportam médicos. Enquanto os Estados Unidos exportam armas, por exemplo, o Brasil exporta milho, eles exportam médicos, porque eles pegam essa grana para educação, para moradia e tal. Então não tem miserável como tem no Brasil. Porém, as oportunidades não são suficientes, porque eles distribuem bem o dinheiro, né, assim, a grana do governo, porém o governo não tem muita grana, porque eles não produzem bem. É o mal do socialismo isolado. Eles não conseguem produzir riqueza suficiente para dar uma vida digna para todo mundo. Eu falei que não tem miserável, não tem fome, mas não tem uma vida digna. Eles são pobres demais. É meio que assim, ó, a gente distribui muito bem, mas a gente não produz o suficiente para distribuir. Complicado, né? Samuel, ele botou assim, Cuba. Ah, não, é aquela que eu já falei, né? Da Venezuela. Beleza. A Venezuela dá tempo. Pensei que ela fosse terminar 4h30. De nada, Gabriel. Tamo junto, viu? É uma pergunta muito coerente a sua, porque realmente é estranho. Aí o que é que acontece geralmente? Professores simplificam para santificar Cuba, ou professores simplificam para satanizar Cuba. E aí, galera, para arrematar, um dia desses, houve uma manifestação por democracia em Cuba, a primeira vez. Os jovens estão se revoltando, os jovens estão se unindo, estão indo às ruas e aconteceu. E aí isso dividiu as opiniões aqui no Brasil, no mundo. Nós vamos pensar no Brasil. As manifestações eram por democracia.
Então, eu digo assim, que massa, velho, porque eu sou um democrata. Mas tem gente que se diz democrata que disse assim, ai, que absurdo. Por quê? Porque era contra o governo cubano que é de esquerda. E aí tem bobão de esquerda que o argumento dele é tão frágil porque é tão hipócrita que ele é contra o autoritarismo, é contra a ditadura, é contra a opressão, é contra a falta de liberdade de expressão quando é de direita. Então eles acham que tudo bem ser de esquerda? Sabe? É absurdo. Para não dizer que não falei das flores, esse pessoal argumenta o seguinte, eu não concordo, mas o argumento deles é o seguinte: ah, mas essas manifestações são financiadas pelo capital norte-americano. Galera, eu não quero saber. Agora, opinião minha. E daí? É verdade que as pessoas são oprimidas? É verdade que matavam gays em Cuba? É verdade ou não é verdade? Não, isso é propaganda estadunidense. Não, peraí. Peraí. É verdade que a Ioane Sanches, aquela jornalista, ela não tinha acesso à internet, ela tinha um blog, que era Geração Y, nome do blog, que ela, para alimentar o blog, era blog cego, porque ela não via o blog dela. Ela, para alimentar o blog, ela tinha que entrar no hotel de um amigo dela e mandar por e-mail que o hotel tinha direito à internet, porque ela não tinha direito à internet. Galera, se isso não for opressão, se não for falta de liberdade de expressão, ela alimentava o site por um pessoal de fora do país, que recebia e alimentava por ela. Ela nem via. Blogueira cega, que a galera chama, para criticar o governo. Se a gente achar que isso não é opressão, eu não entendo mais o que é opressão. Mas aí o que é que eles dizem? Ah, a Anne Sanches ela é financiada pelos Estados Unidos. Aí acabou a conversa. É porque assim, galera, do jeito que parte da direita extrema é antidemocrática, tem idiotas de esquerda que também são. Mesmo jeito. Infelizmente. E aí o que é que eu, para terminar a parada, o que é que eu arremato aqui, que aí acaba que é uma opinião minha favorável à Cuba. Favorável à Cuba. O que é? Existe um argumento que esse autoritarismo em Cuba não precisaria existir se não existisse o embargo norte-americano. Eu estou dizendo que eu sou a favor do autoritarismo? Não. Estou dizendo, não, eu sou contra. Eu quero que as pessoas se revoltem mesmo e reclamem por isso. Eu acho ridículo a falta de debate. Eu acho. Mas o argumento de que Cuba é completamente fragilizada pelo embargo e isso cria condições desfavoráveis para uma abertura democrática, é fato, galera. Então, o que é que eu fico magoado? O que é que eu fico triste, com raiva? Eu já critiquei a esquerda aqui, né? Agora eu vou criticar a direita. Eles não falam do embargo. Eles esculhambam Cuba por ser um regime antidemocrático, mas, na verdade, eles só querem esculhambar porque é de esquerda. Porque do mesmo jeito que eu falei da esquerda, essa direita que é esculhambe, que não sei o quê, ele só tem raiva da falta de democracia quando é num ambiente de esquerda. Porque quando é uma ditadura de direita, eles são a favor. Porque eles são a favor da ditadura brasileira, da ditadura chilena, da ditadura uruguaia. Tudo que é de direita e que é autoritário, tudo bem. Pô, negado, então nós ficamos naquele negócio geopolítico de novo. Um lado só enxerga o que quer, outro lado só enxerga o que quer. Nós, da geografia, se quisermos fazer uma avaliação crítica, a gente tem que pesar bem e fazer a crítica dialética, pensando na tese e pensando na antítese. Eu acho, pessoalmente, a minha síntese o que é? É ditadura, infelizmente é um regime fracassado, mas não seria assim se não fosse o embargo. Então, na origem da merda está o embargo. É o que eu acho, ninguém precisa concordar, viu? E aí, o que é que vocês me dizem nos últimos 3 minutos? Dá uma resumida geral, professor, agora.
Pronto, dá tempo, né? Eu vou abrir de novo os slides e fica mais fácil. Muito complicada a aula hoje, foi, galera? Eu achei um pouco. Mas normal, viu? Galera, eu comecei falando que Cuba, antes da Revolução, né, que aconteceu em 1959, antes da Revolução, o país estava com o general Fulgêncio Batista, estava estagnado, estava dependente demais do capital norte-americano e sendo explorado pelas empresas norte-americanas. E o povo deprimido economicamente, pobre, sabe? Não via prosperidade e via um presidente subalterno aos interesses internacionais. Então, propício para uma revolução. Fidel Castro, e o maior parceiro de Fidel Castro é o Che Guevara. Depois eu venho com as imagens, ajuda mais a botar uma foto do Che Guevara aqui, também do Che e tal, beleza. Eles comandam uma revolução popular e instalam um governo nacionalista. Simples assim, que não era comunista e nem era liberal. Nacionalista, diferente. E aí depois, com o embargo norte-americano, a União Soviética aproveita aquilo, se aproxima, oferece ajuda e eles começam a financiar Cuba. E Cuba se aproxima, então, do modelo soviético. E aí Cuba vira realmente comunista no discurso, pelo menos. Beleza? Sendo que o Fidel, ele tem uma inteligência incrível. Depois pega uns discursos do Fidel para ver. Muito inteligente. Então a gente sente nas questões que ele precisava da União Soviética. Então ele tinha que se ajustar também. Beleza? Depois nós falamos das crises dos mísseis, né? União Soviética instalando mísseis em Cuba, mirando para os Estados Unidos. Estados Unidos instalando os mísseis na Turquia, mirando para a União Soviética. E aí depois eu expliquei que com o fim da Guerra Fria, a União Soviética se desmantelando, Cuba sofre um impacto incrível, porque não tem mais o financiamento da União Soviética. E hoje o papel da indústria é primordial, porque eles ganham dinheiro com o turismo. A indústria do turismo, né? Que eu falei para vocês que o turismo é sim uma indústria. Nós teremos umas aulas de industrialização, eu vou reforçar isso aqui para vocês. Beleza? E aí nós ficamos nesse negócio de discutir se é ditadura, se é democracia, a importância do embargo, essas coisas, viu? Beleza? Então não caio mais nas simplificações. Cuba é um problema muito complicado mesmo. E aí vocês tirem a ideia do que vocês acham mais importante. Beleza? Alguma coisa mais, galera? Eu posso desligar? Foi, valeu, viu? Obrigadão. A gente se vê 15 dias agora. 15 dias, pelo amor de Deus. Vocês anotaram as coisas aí. Deu uma lidazinha. Não abandone, não, porque na próxima aula eu não vou mais tratar disso, porque eu não posso ficar mais repetindo muito. Eu tenho que avançar o conteúdo, viu? Aí vamos trazer outro tema de geopolítica e vamos conversando junto aqui. Valeu, galera.